É um dos nomes mais importantes da história da música portuguesa das últimas décadas. Editou dezenas de discos, deu milhares de espetáculos e obteve êxitos que ainda hoje perduram. É uma cara e uma voz que está na memória de todos. Tantas foram as vezes que participou em programas televisivos, sempre o mais frequente, o Festival da Canção. Fernando Torto é o meu convidado da semana na edição do Bom Dia. Seja bem-vindo, Fernando. Bom dia, muito obrigado. É inegável que é um dos grandes nomes da música portuguesa. Que país é que temos hoje e que não tínhamos nesse tempo em que Portugal parava para ver o Festival da Canção? Temos um país melhor, porque temos um país em democracia, temos um país liberto de muita opressão e um país liberto de uma carga histórica, a última, que é acompanhada por uma ditadura de quase meio século. Mas estamos muito longe de ter o país que gostávamos de ter. E acha que o tempo andou depressa demais ou devagar demais? Eu creio que, minha querida amiga, eu gostava de ser pragmático para não lhes roubar muito tempo. De qualquer modo, eu gostava de dizer o seguinte. Eu ouço estas intervenções desde que aqui cheguei. O nosso país tem um problema gravíssimo e que, sendo assim, não tem solução. O nosso país não produz para aquilo que consome. O problema do nosso país é produção. Ouvir o Sr. Primeiro-Ministro, ouvir estas pessoas da política sistematicamente a falarem do mesmo assunto, a moerem o mesmo assunto, com números, com os problemas com a Europa, com tudo isto. O nosso país não produz para se aguentar. O nosso país não pede hoje emprestado, vai ter que pedir amanhã. O nosso país não resolve as coisas hoje, vai ter que resolver depois da manhã. E então, o que é que acontece? O que é diferente, o nosso país precisa de um grande estímulo. O nosso país não precisa de políticos que passam a vida a falar destes números. A gente já conhece estes números, já todos nós sabemos disto. A brutalidade com que o Governo, ainda ontem, numa conferência de imprensa, às 9 da manhã, anunciou mais cortes a pessoas que já não têm como viver. Eu acho isto uma brutalidade, uma violência. Quer dizer, está o nosso Governo a aplicar a regra do FMI já para se antecipar, para dizer que o FMI não vem. Não, provavelmente não será necessário, porque já está a aplicar a regra. E, portanto, o nosso país precisa de entendimento. Precisa de pessoas que se interessem mais pelo ser humano, mais por nós e menos esta conversa sistemática que ninguém Acha que esses eram os valores que defendia, por exemplo, a sua geração? Tanto batalhou na sua juventude por outro tipo de valores que não são estes? Com certeza que sim, porque a minha geração e todas... Sabe que ainda bem que não dizem que a geração Arrasca tem uma data, tem ali um esquema dos 19 aos 32. Todos nós somos uma geração Arrasca com problemas sérios. Ou seja, a geração Arrasca é algo que se arrasta no tempo. Olha, disse uma coisa, o Arrasca arrasta-se, não é? Porque estamos todos. Não é normal. Repare, o jovem de 28 anos que se formou, imagina, em economia e não tem emprego. Imagine o compositor que vai a caminho de 50 anos de profissão e tem que fazer espetáculos à bilheteira num sítio qualquer, como vou ter que fazer, por exemplo, no dia 8 de Abril em Évora. Aproveito para fazer passar a mensagem. Olha, estou a passar ali, está a ver? O que é que acontece? Estamos todos nesta situação, porque não há cuidado com ninguém, não há cuidado com as pessoas, só se cuida dos números, cuida-se de se tentar sacudir a água do capote, dizer que a culpa foi dos outros, que a culpa é dos outros. O Fernando faz parte de um tempo em que o fenómeno musical tinha outra força. Hoje vemos nascer canções como a dos de Olinda, a quererem marcar então a já chamada geração Arrasca. Ultimamente, nos últimos dias, foi também notícia os Homens da Luta por terem ganho o Festival da Canção com o tema A Luta é a Alegria. Como é que vê estes fenómenos? Isto pode querer dizer o quê? Olha, minha amiga, eu vou dizer, em relação à de Olinda, começo já por aí, em relação à cantiga dos de Olinda, repare como o fenómeno da comunicação social é importante. E como aquilo que é o vosso trabalho aqui tem um significado tão profundo. Já ouviu a canção dos de Olinda na rádio, já a viu na televisão, já ouviu a canção toda, já teve a oportunidade, não está gravada, não existe em disco, não passa nas rádios.
Não passa. Foi um fenómeno que teve a ver com alguém que com uma câmara de telemóvel filmou ali um bocadinho. Nem os próprios autores e compositores ou intérpretes estavam à espera que aquilo resultasse nisto. É um fenómeno criado, as pessoas estão à procura de qualquer coisa onde se apoiarem para poderem manifestar o seu desagrado. A canção de Olinda é o exemplo mais flagrante em toda a história da canção em Portugal que eu conheça. Porque, vejam o meu caso com a Tourada em 1973. Bem, mas a Tourada foi ouvida por 6 milhões de portugueses. Não se esqueça que só havia a RTP. Portanto, e o Festival da Canção congregava à sua volta uma expectativa popular gigantesca. Portanto, funcionou muito bem nesse aspecto. A canção de Olinda é rigorosamente ao contrário. Até que vêm agora os homens da luta. E que aproveitam o tempo de antena que é dado aqueles 3 minutos do Festival da Canção para colocarem também o seu recado. Não vejo nenhum problema nisso. Mas isso é salutar. A sociedade portuguesa precisa dessas vozes. Precisa de artistas que comecem a fervilhar e a fazer a sociedade fervilhar. Posso acrescentar também, se me permite, a sociedade portuguesa precisa da atitude da própria RTP. A RTP abriu um concurso, divulgou um regulamento com as suas regras, não sei o quê. As pessoas concorreram dentro das regras, cantaram, apresentaram-se, foram aos ensaios, apresentaram a cantiga, sujeitaram-se à votação, que era também segundo a fórmula que a RTP criou este ano, e chegou-se ao fim e ganhou esta cantiga. Bem, qual é que é o problema? Não tem problema nenhum. Porque os homens... porque aquilo não é bem uma canção, não sei... Bem, mas que critério musical é que nós temos no nosso país para poder dizer se aquilo está bem ou se aquilo está mal? É um elemento, é uma coisa que passa por ser uma canção. No Festival da Eurovisão, há quantos anos? O que nós vemos são grupos de baile, são coreografias, não tem lá canção nenhuma, não tem lá coisa nenhuma parecida com uma canção. Vemos coreografias, qual é que é o problema agora das pessoas? Porque os homens da luta, os rapazes aparecem na altura certa, fizeram a sua carreira à sua custa, interferem nos espaços, metem-se com as pessoas, são bem educados, são corretos, levam pancada. E agora concorreram dentro da legalidade a um concurso e a RTP, muito bem, abriu as portas e defende, protege a ideia. Era só o que faltava que houvesse agora alguém em 2011 que viesse dizer não, porque a cantiga tem uma carga política. Bem, quer dizer, em 1973 o que é que a Tourada tinha? Você já viu o que era? Já se começou a falar disso lá fora, inclusive, de eventualidade não participarem. Seria uma desonra para esta Europa de que tanto ouvimos falar, da liberdade e da democracia, não deixarem agora a cantiga passar do festival. Não faz mal nenhum a ninguém. Ninguém vai perceber, ninguém percebe português, ninguém percebeu a Tourada, ninguém percebeu a desfolhada, ninguém percebeu a menina, ninguém percebeu coisa nenhuma. Portanto, não façam... Não se armem agora em requintados da música, faz favor, porque não são, porque vemos pelos seus ídolos, os ídolos populares no nosso país, não são pessoas de grande qualidade musical que se saiba. Mas o facto de ser o público a escolher esta canção tem, de facto, uma componente muito séria aqui atrás. Com certeza. Foi uma porta que se abriu, democraticamente, dentro da lei, foi uma porta que se abriu para as pessoas manifestarem o seu desagrado. Eu fiquei muito surpreendido, eu não vi o festival, depois é evidente, telefonaram a dizer, pá, já sabes, não sei o quê. Fez-me lembrar os meus tempos de... Há muito que o Festival da Canção não tinha esta componente tão forte de informação, de notícia. Acontece esta coisa extraordinária. Pois a análise que podemos fazer é outra, mas será que, para mim, 38 anos depois ainda estamos nisto? Sou convidam para vir falar sobre não sei o quê. Eu venho com muito gosto. A música é a minha profissão, sou compositor e autor e intérprete, e venho sempre. E de facto, o que acontece aqui é um fenómeno de... A porta abriu-se, é uma votação por SMS, faz favor, também voto. Demonstro, manifesto o meu desagrado em relação àquilo que está a passar. E os nossos políticos, todos os nossos políticos, não merecem outra coisa que não seja saberem desta profunda insatisfação popular. Foi através de uma cantiga? Foi. Mais uma vez, ainda bem, as mesmas cantigas que serviram para provocar a libertação do nosso povo e do nosso país. Ou seja, a música está ainda muito viva na sociedade portuguesa. A mesma linguagem cultural, as canções, com a sua importância. Se a cantiga é uma arma, tem que perguntar ao Zé Mário Branco. Agora, que a cantiga é muito importante e que é um instrumento poderosíssimo para conduzir, para veicular a opinião das pessoas, o agrado e o desagrado, a alegria e a tristeza, a canção é um veículo fundamental. Portanto, aí está.